A ansiedade, ela sempre chega antes de nós, antes dos nossos passos, antes dos nossos pensamentos, antes até daquilo que ainda nem aconteceu. Ela invade o corpo como uma onda silenciosa que, de repente, se transforma em tempestade. É aquele aperto no peito que não avisa. Aquele nó na garganta que parece não ter explicação. Aquela sensação de que algo vai dar errado mesmo quando tudo está relativamente bem. E talvez a parte mais dolorosa da ansiedade seja justamente isso. Ela cria histórias que nunca existiram e nos convence de que são verdade. Mas existe algo que quase ninguém fala. Algo que muda completamente a forma como você enfrenta esse turbilhão interno. A ansiedade não é um inimigo, é um pedido de ajuda. É uma mensagem do seu corpo dizendo: tem algo aqui dentro que precisa ser olhado. E quando você muda a forma como enxerga essa sensação, tudo começa a mudar também. A ansiedade deixa de ser um monstro e passa a ser um sinal. De desconexão, de excesso, de medo acumulado, de expectativas que ficaram grandes demais, de um coração que carregou sozinho o peso do mundo por tempo demais. E, no entanto, mesmo assim, você continua aqui, respirando, tentando, sobrevivendo a dias que pareciam impossíveis. Hoje, eu quero que você permita uma coisa simples: se ouvir. Não como quem tenta controlar tudo, mas como quem finalmente entende que controlar não é dominar. É compreender. Porque controlar a ansiedade não é parar de sentir. É aprender a ler aquilo que ela está tentando dizer. É criar pausas onde antes só existia pressa. É abrir espaço dentro de si para perceber o que realmente importa. É parar de lutar contra o próprio corpo e, pela primeira vez, caminhar junto com ele. E por mais difícil que pareça acreditar, existe um ponto dentro de você onde tudo isso se acalma. Um lugar silencioso. Um centro firme. Um eixo interno onde você volta a ser você. Antes do medo, antes da dor, antes do caos que o mundo tentou colocar dentro do seu peito. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como chegar nesse lugar. Não com técnicas vazias, mas com compreensão profunda. Não com promessas rasas, mas com verdade emocional. Não com fórmulas prontas, mas com consciência. Porque controlar a ansiedade não começa no corpo. Começa no olhar. Na forma como você interpreta aquilo que sente. Na maneira como você se abraça quando tudo parece desmoronar. E quando essa compreensão nasce, algo dentro de você se reorganiza. As ondas ficam menos altas. O medo perde força. A respiração encontra ritmo. Você encontra a si mesmo. E é por isso que eu digo: o que você vai ouvir hoje pode transformar sua relação com a ansiedade para sempre. Não porque elimina o medo, mas porque te ensina a caminhar com ele, sem permitir que ele te arraste. Respire fundo. O processo começa agora. A ansiedade, quando observada com honestidade, revela algo que muitos evitam admitir. Ela é o sintoma de uma vida que tenta correr mais rápido do que a própria alma consegue acompanhar. Ela nasce no espaço entre quem somos e quem acreditamos que precisamos ser. Entre o que sentimos e o que tentamos esconder. Entre o peso do passado e a pressa do futuro. Ela não surge no vazio. Ela sempre aponta para um lugar ignorado dentro de nós. Em essência, a ansiedade é uma ruptura no tempo. Ela nos arranca do presente e nos lança para cenários que ainda não existem. Nos projeta para possibilidades que só existem na imaginação, mas que, emocionalmente, parecem mais reais do que o agora. A ansiedade é o reflexo de um coração que tenta se proteger de algo que ainda nem aconteceu, e de uma mente que tenta controlar o que nunca poderá ser controlado. E por que fazemos isso? Porque o ser humano teme o desconhecido. Teme o que não pode prever. Teme aquilo que foge da sua segurança. A ansiedade, no fundo, é a tentativa desesperada de impedir que a vida nos surpreenda de forma dolorosa. Mas o paradoxo é inevitável. Quanto mais tentamos controlar a vida, mais perdemos o controle sobre nós mesmos. A ansiedade cresce nesse espaço interno onde o medo encontra a imaginação. Ela é alimentada por pensamentos que se repetem, por dúvidas que se acumulam, por expectativas que não conseguimos atender. Ela cresce no silêncio, na pressa, no excesso de responsabilização. Ela cresce quando nos desconectamos do corpo, da respiração, da presença. E é nesse ponto que surge um entendimento profundo. A ansiedade não é apenas um estado emocional, é um estado existencial. Ela nos faz questionar quem somos, nos faz duvidar da nossa capacidade, nos faz sentir que estamos sempre atrasados, sempre insuficientes, sempre. Ela cria a ilusão de que precisamos resolver tudo imediatamente, como se a vida fosse uma corrida
e estivéssemos eternamente prestes a perder. E ainda assim, a ansiedade também carrega uma mensagem. Ela revela que existe algo dentro de nós que precisa ser acolhido. Algo que pede descanso. Algo que pede pausa. Algo que pede compaixão. Algo que pede uma nova forma de olhar para o mundo e para nós mesmos. Porque controlar a ansiedade não é tentar eliminá-la. Isso seria como tentar eliminar a sombra do próprio corpo. Ela faz parte da experiência humana. Ela é um sistema interno que tenta nos proteger, mesmo quando exagera. O caminho não é destruir a ansiedade, é compreender seu papel. A ansiedade aparece quando estamos desconectados do presente. Ela vive no futuro. Ela respira possibilidades. Ela se alimenta do "e se? E se eu fracassar? E se der errado? E se eu perder? E se eu não der conta?" Essas perguntas, repetidas silenciosamente, criam um mundo imaginário onde tudo ameaça. E, emocionalmente, começamos a reagir a esse mundo como se ele fosse real. O corpo endurece, a respiração encurta, o pensamento acelera, o coração dispara. Não por causa do agora, mas por causa de um futuro hipotético. E, curiosamente, é justamente isso que nos revela a chave filosófica do tema. A ansiedade é a prova de que esquecemos como existir no presente. Ela nos arrasta para o que ainda não aconteceu, e com isso perdemos a única coisa que realmente podemos viver: o agora. Por isso, compreender a ansiedade é compreender a si mesmo. É entender onde você se pressiona, onde você se cobra demais, onde você tenta ser perfeito, onde você tenta não decepcionar ninguém, onde você tenta carregar tudo sozinho. A ansiedade apenas amplifica aquilo que já está dentro de você, aquilo que você tenta esconder até de si mesmo, e é por isso que enfrentá-la exige coragem. A coragem de olhar para dentro, a coragem de admitir que existe dor acumulada, a coragem de aceitar que você não precisa vencer tudo de uma vez, a coragem de existir no ritmo da sua alma, não no ritmo das suas expectativas. A filosofia da ansiedade é, portanto, a filosofia do reencontro. Reencontro com o corpo. Reencontro com o presente. Reencontro com aquilo que você realmente pode controlar. Reencontro com a verdade, não com o medo. E quando essa compreensão se instala, algo dentro de você começa a se realinhar. O agora deixa de ser ameaçador. O futuro deixa de ser um inimigo. A vida deixa de ser uma corrida. E a ansiedade? Ela perde força. Ela sussurra mais baixo. Ela deixa de te dominar e passa a ser apenas uma voz, não a narrativa inteira. Esse é o ponto de partida para a transformação. A ansiedade é como um território desconhecido dentro de nós. Quanto mais tentamos evitá-lo, mais ele se expande. Quanto mais fugimos, mais ele nos alcança. Há um instante em que percebemos que não dá mais para ignorar o que sentimos. E é nesse instante que a tensão emocional começa a se revelar de verdade. Porque existe um ponto exato, quase invisível, em que você percebe que perdeu o controle sobre o próprio controle. É quando a mente corre mais rápido do que você consegue acompanhar. É quando o corpo responde a perigos que não estão ali. É quando o medo de sentir vira mais assustador do que o próprio sentimento. A ansiedade cria microfissuras internas, pequenos sinais que se acumulam. Um desconforto aqui, um aperto ali, uma sensação que você não sabe nomear, uma pressa que não sabe explicar. E aos poucos, aquilo que era apenas um pensamento distante começa a tomar forma dentro de você. O coração acelera, a respiração encurta, os músculos se contraem, o mundo parece ficar menor. E o mais curioso é que isso não acontece por causa do presente, mas por causa do possível, do que poderia acontecer, do que talvez aconteça, do que sua mente projetou sem pedir permissão. E aqui nasce a tensão emocional mais profunda. A ansiedade te convence de que você está em perigo mesmo quando está em segurança. Ela colore o mundo com urgência. Pinta seus pensamentos com pressa. Transforma preocupações em ameaças e transforma pequenas dúvidas em grandes tempestades internas. Você começa a sentir que precisa resolver tudo imediatamente, que precisa controlar cada detalhe, que não pode descansar porque o descanso te deixa vulnerável, que não pode errar, porque o erro custa caro demais, que não pode ser humano porque o humano é imperfeito, e a imperfeição te assusta. E é nesse ponto que a ansiedade se torna mais intensa, quando ela começa a ditar seu ritmo. Ela acelera, e você acelera junto. Ela pressiona, e você pressiona o próprio peito. Ela cria ruídos internos, e sem perceber, você começa a acreditar que esses ruídos são sua própria voz. Mas não são. Eles são apenas ecos do medo. A tensão emocional nasce exatamente desse conflito silencioso.
Uma parte de você sabe que está tudo bem, enquanto outra parte reage como se tudo estivesse prestes a desabar. É como viver duas realidades ao mesmo tempo. É como caminhar por uma ponte que você sabe que é firme, mas que sua mente insiste em dizer que vai cair. Esse conflito desgasta, cansa, confunde. E, no entanto, existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse ponto. A ansiedade está tentando te obrigar a parar. Parar de ignorar o que sente. Parar de fingir que consegue carregar tudo. Parar de se afastar de si mesmo. Parar de viver no futuro e esquecer o presente. A tensão emocional é o coração da transformação porque ela te empurra para um limite. Um limite onde você precisa escolher: continuar sendo dominado ou começar a compreender. E essa escolha, essa consciência, é o que muda tudo. Quando você percebe que a ansiedade não é o fim, mas o pedido, que o caos não é fraqueza, mas aviso, que o medo não é ameaça, mas sinal, algo dentro de você começa a se reorganizar. O caos ganha nome. A emoção ganha direção. O corpo ganha espaço para respirar. A tensão não desaparece de uma vez, mas ela deixa de ser enigma. E quando o enigma encontra luz, ele perde força. O que você está prestes a descobrir, no próximo tópico, não são apenas dicas. São caminhos, portas internas, desbloqueios emocionais, modos de conversar consigo mesma de forma que o medo não entenda como ameaça, e sim como acolhimento. Controlar a ansiedade não é uma tarefa mental, não é uma técnica, não é uma fórmula. É um reencontro. Um reencontro entre você e aquilo que deixou de observar sobre si mesma. Um reencontro entre sua respiração e seu corpo. Um reencontro entre sua essência e o presente. Por isso, as dicas que seguem não são instruções, são caminhos internos. São maneiras diferentes de olhar para a mesma tempestade. E quando o olhar muda, a tempestade muda também. Vamos a elas. Dica 1. Aprenda a ouvir o silêncio antes de ouvir o medo. Existe um momento, no início de qualquer crise de ansiedade, em que o medo tenta falar mais alto do que tudo. Ele grita, ele pressiona, ele exige urgência, mas sempre, sempre, existe um instante antes do medo. Um segundo silencioso, um microintervalo onde o corpo tenta avisar que algo está vindo. É sutil, quase imperceptível, mas existe, e é nesse segundo que está o seu poder. Quando você aprende a reconhecer esse instante, passa a perceber que a ansiedade não começa como explosão, e sim como sussurro, e sussurros podem ser escutados, podem ser acolhidos, podem ser compreendidos. A ansiedade cresce no silêncio ignorado, mas ela diminui no silêncio observado. Escutar esse espaço interno não é parar a crise, é impedir que ela tome proporções desnecessárias. É olhar para o seu corpo e dizer: eu estou aqui, você não precisa me avisar tão alto. Dica 2. Traga a mente de volta quando ela tentar te abandonar. A mente ansiosa vive no futuro. Ela cria cenários, medos e possibilidades que ainda não existem. E quanto mais você segue esses cenários, mais longe fica de si mesma. A ansiedade é, essencialmente, um abandono do presente. Controlar a ansiedade é um ato de retorno, de voltar para onde tudo realmente acontece. Agora. E o agora sempre é mais leve do que os medos que você imagina. O agora não dói tanto quanto o "e se?". O agora não ameaça tanto quanto o futuro hipotético. Você pode se perguntar, toda vez que o medo surgir, o que está realmente acontecendo agora? Não amanhã. Não daqui a um mês. Não na pior hipótese do mundo. Agora. Esse simples retorno corta o ciclo da ansiedade, porque a mente não consegue estar ansiosa e presente ao mesmo tempo. Dica 3. Transforme a respiração em abrigo. Muitos dizem, respira fundo. Mas a ansiedade não respeita ordens. A respiração não é ferramenta de controle. É ferramenta de reconexão. Quando você respira conscientemente, não está tentando dominar o corpo. Está tentando lembrá-lo de que ele está seguro. A respiração é a ponte entre a mente acelerada e o corpo em alerta. É a única parte do nosso funcionamento interno que podemos controlar com suavidade. Quando você inspira e expira devagar, cria um abrigo interno. Um lugar onde o corpo entende que não há perigo real. E entendendo isso, ele diminui a resposta emocional. Respirar é voltar para casa. É dizer para si mesma: eu não vou fugir de mim. Dica 4. Aceite o que sente sem tentar lutar contra. A ansiedade cresce na resistência. Quanto mais você tenta negar, esconder, suprimir, mais forte ela se torna. Aceitar não é se render. Aceitar não é escolher sentir.
Aceitar é parar de piorar o que já dói. É olhar para a onda e dizer: ok, você está aqui. Eu vejo você. E quando a ansiedade se sente vista, ela perde a necessidade de te dominar. Aceitar é deixar o corpo passar por aquilo sem adicionar camadas de medo, julgamento ou culpa. É permitir que a emoção exista, e por existir se transforme. Nada que é sentido por completo permanece igual. Dica 5. Reorganize sua vida interna para que o mundo externo não seja maior do que você. A ansiedade é amplificada quando a vida está desalinhada internamente. Quando você carrega expectativas que não são suas. Quando tenta corresponder a padrões impossíveis. Quando vive para agradar, para performar, para não decepcionar. A ansiedade é uma reação ao excesso. Excesso de cobrança. Excesso de responsabilidades. Excesso de medo de falhar. Controlar a ansiedade é reorganizar o mundo interno. É identificar o que realmente importa. É reduzir o peso que você carrega. É criar limites. É compreender que você não precisa resolver tudo, nem salvar todos. Quando sua vida interna se alinha, a ansiedade perde sua função, porque ela era apenas o grito de algo que estava desequilibrado. A verdadeira cura nasce quando você entende que não nasceu para viver em alerta constante. Seu corpo não foi feito para o medo diário. Sua mente não foi feita para o caos permanente. E seu coração não foi feito para carregar sozinho tudo o que tenta carregar. Controle não é força. Controle é consciência. Há um momento no caminho da ansiedade em que tudo parece se romper. Um instante em que você sente que perdeu o controle, quando na verdade está prestes a recuperá-lo pela primeira vez. Esse é o clímax emocional. A fronteira invisível entre o caos e a consciência. Entre quem você acredita ser e quem está prestes a se tornar. A ansiedade tenta convencer você de que está quebrando, mas a verdade é outra. Você não está quebrando. Você está despertando. Porque é no ápice da dor que a verdade aparece. É quando o coração acelera, quando a respiração falha, quando a mente dispara que, pela primeira vez, você escuta tudo aquilo que vinha tentando ignorar. A ansiedade não é inimiga, ela é mensageira. E nenhuma mensagem chega suave quando precisa ser escutada. O que mais machuca não é a emoção, é a tentativa de fugir dela. No clímax, você entende que o corpo nunca esteve tentando te ferir. Ele estava tentando te proteger, gritando porque você não estava ouvindo o sussurro, acelerando porque você estava indo rápido demais, tremendo porque algo dentro de você precisava parar, respirar, reorganizar. No auge da ansiedade, há uma revelação silenciosa. Você não tem controle sobre tudo, e não precisa ter. Existe uma liberdade profunda escondida nessa frase. Uma liberdade que, ao ser compreendida, desfaz anos de angústias acumuladas. Porque o controle que você buscava no mundo externo nunca existiu, mas o controle que você pode construir dentro de si, esse sim é real. No clímax, você percebe que não precisa saber o futuro, não precisa prever cada detalhe, não precisa ser perfeita, não precisa carregar sozinha as expectativas do mundo, não precisa evitar cada e se. Você apenas precisa estar presente, e o presente não exige perfeição. Apenas presença. É neste ponto da reflexão que muitas pessoas choram, não de tristeza, mas de reconhecimento. É como finalmente encontrar algo que sempre esteve ali, mas que você nunca teve coragem de tocar. A sua própria vulnerabilidade. Vulnerabilidade é força. É coragem. É o que transforma a ansiedade de inimiga em professora. O clímax emocional é a consciência surgindo no meio do medo. É o momento em que você percebe que tentar controlar tudo sempre foi o que mais te machucou. E, paradoxalmente, é também o momento em que você descobre que não precisa controlar para viver bem. A ansiedade diminui quando você deixa de lutar com ela e começa a caminhar ao lado dela. Como quem encontra a origem do próprio medo e diz: eu não vou fugir. Eu não vou te ignorar. Eu vou te compreender. E nessa compreensão, a cura começa. Não a cura que apaga o sintoma, mas a cura que ilumina as causas. A cura que nasce quando você entende que não está sozinha, quando percebe que não é fraca, quando aceita que sentir é humano, profundamente humano. O clímax emocional é, no fim das contas, o ponto exato onde você deixa de se culpar por sentir demais e começa a se orgulhar por não desistir de si mesma. A ansiedade não define você. Ela apenas revela o quanto você tenta sobreviver a coisas que não precisaria enfrentar sozinha. E quando essa consciência chega, tudo muda. A respiração muda, a mente muda, o corpo muda.
Esse é o momento em que a luz entra, suave, sutil, profunda, iluminando tudo aquilo que você tentou esconder e mostrando que não havia nada ali que te tornasse pequena. Você continua inteira, mesmo quando achou que estava se desfazendo. Você continua forte, mesmo quando achou que estava desmoronando. E, acima de tudo, você continua aqui. E isso diz tudo. No final de tudo, a ansiedade não é um inimigo a ser vencido. Ela é um lembrete de que você está viva. De que existe dentro de você um universo inteiro, cheio de sensações, memórias, expectativas e medos. Todos coexistindo. Todos tentando te dizer algo. E talvez a verdadeira cura não seja lutar contra a ansiedade, mas aprender a ouvi-la em silêncio. Perceber que ela surge quando você se afasta de si mesma, quando tenta carregar mais do que deveria, quando se exige além do que é humano, quando tenta ser forte até no que deveria ser leve. A vida não pede heroísmo o tempo todo. Ela pede presença. Ela pede verdade. Ela pede que você se permita sentir, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que pareça grande demais. E controlar a ansiedade, no fim das contas, não significa eliminá-la. Significa dançar com ela, respirar com ela, aprender seus ritmos, seus avisos, seus limites. Significa reconhecer que você não precisa enfrentar o mundo inteiro hoje. Apenas o próximo passo. E esse passo, você consegue dar. A ansiedade diminui quando você começa a se tratar com a mesma compaixão que sempre ofereceu aos outros. Quando você entende que descansar não é falhar, que chorar não é fraqueza, que pedir ajuda é força, que parar é sabedoria. Você não tem obrigação de ser perfeita. Nunca teve. A única obrigação que você realmente tem é consigo mesma, com a sua paz, com o seu tempo, com o seu próprio ritmo. E no instante em que você acolhe a si mesma, algo mágico acontece. O coração desacelera, a mente se reorganiza e a vida volta a ficar possível. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando, saindo, te devolvendo ao presente. É aqui que a paz sempre esteve. Você só precisava se reencontrar. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se trouxe clareza, conforto, ou até mesmo um simples descanso para o coração, então permita que essa conversa continue. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. Às vezes, colocar em palavras o que está aí dentro já é um ato de cura. Se inscreve no canal para receber mais reflexões profundas como esta. Aqui você nunca vai caminhar sozinha. Compartilha este vídeo com alguém que também está tentando respirar em meio aos próprios medos. Você pode ser o motivo do dia de alguém ficar um pouco mais leve. Você não está perdida. Você está voltando para si.